Fala pessoal, pra quem ainda não me conhece, eu sou a Camila, faço parte do time comercial da Vic, sou nutricionista e uma apaixonada pelo esporte. E hoje eu vim aqui pra dar início a um projeto super especial que é o VicCast. E pra começar, eu não poderia ter uma convidada mais especial, que é a nossa nutricionista oficial, Ludmila Custódio. Seja bem-vinda, Lud! Obrigada, Camila. É um prazer falar pra você sobre nutrição, que é um assunto que eu amo, trabalho há anos. E principalmente é um prazer falar com quem já pratica exercício físico, porque é um pessoal que escuta a gente de maneira diferente. Perfeito. Gente, só para complementar um pouquinho aqui sobre a Lud, ela é especialista em obesidade pela Fiocruz, especialista em gestão da clínica pelo Sírio-Libanês, tem formação em modulação intestinal, trabalhou 16 anos no SUS com saúde da família e hoje atende exclusivamente hipertrofia e emagrecimento. E para começar o nosso podcast, para dar as boas-vindas, nós vamos começar com um tema que foi super pedido pelos nossos atletas, que eu tenho certeza que é um tema que chega muito no seu consultório, que é sobre emagrecimento. Lud, então assim, a gente recebeu várias perguntas em relação a isso, e é com esse tema que nós vamos iniciar o nosso primeiro episódio. Vamos lá? Vamos. Então vamos lá, Lud, pra gente poder começar, eu vou aqui abrir algumas perguntas que o pessoal mandou pra gente. E a principal foi: por que as pessoas têm dificuldade em emagrecer? Bom, realmente emagrecimento é um tema que, assim, rende muitos podcasts, não só um podcast sobre isso. O excesso de peso, ele é multifatorial, né? Então, vários fatores estão associados a esse excesso de peso. Então, a gente tem que entender que tem as questões genética, idade, sexo. Essa parte a gente não consegue mexer, né, Camila? Com certeza. Né? Então, assim, entenda que com o passar dos anos, a pessoa tem mais dificuldade realmente em emagrecimento. A mulher, ela tem mais dificuldade em emagrecimento. E a depender da carga genética, você também vai ter mais dificuldade. Isso a gente não consegue mexer, mas eu tenho uma boa notícia. Isso é o que influencia minimamente no processo. O que mais influencia no processo é realmente o hábito. É o hábito, é o que você faz em casa, é o que você tem na sua geladeira, é o que você põe no seu carrinho do supermercado, é o que você faz em 80% do tempo. E é o que tá sob nosso controle, né, Lud? Ninguém consegue mexer na idade, no sexo, enfim. O que tá no nosso controle é o que a gente faz ali no nosso dia a dia. Então, assim, você falou que é o tema mais pedido, né? A gente tá em 2025 e se você for olhar, ainda vende-se muito na internet formas rápidas, sem sacrifício, de emagrecimento. Vende-se, né? É uma dor da maioria das pessoas. Eu falo maioria porque realmente é a maioria. A cada 10 brasileiros, 6 estão acima do peso. Então, é uma dor da maioria das pessoas. E isso envolve muitas questões. Se a gente tem uma relação emotiva com a comida, e todos nós temos. Alguns mais, outros menos, mas todos nós temos. Quando a pessoa ela busca conforto pela comida com frequência, aí a gente tem um problema e às vezes a gente precisa até de uma terapia ali. Tem uma abordagem de nutrição comportamental, né? Hoje em dia os nutricionistas estão com esse foco em comportamento, mas às vezes é necessário também uma terapia, porque o autoconhecimento faz diferença no processo. Com certeza. Você saber o que tá te levando a não conseguir atingir os seus objetivos. Quais os seus gatilhos? O que você sente quando você busca conforto na comida? Qual a frequência que isso acontece? Um ponto legal que você trouxe, Lud, é que cada vez mais vende-se o emagrecimento de uma forma muito fácil, né? Tome essa pílula para emagrecer em 10 dias. Mas em contrapartida, cada vez mais os consultórios estão ficando cheios de pessoas buscando pelo emagrecimento. Então não existe uma fórmula mágica, né? Não existe você tomar uma pílula que no outro dia você vai perder 10 quilos. A gente precisa criar realmente essa construção. É realmente uma modulação, muitas vezes, da mente. A pessoa ela precisa mudar a mente dela para ela ter uma constância e realmente levar ali ao emagrecimento. E é um processo demorado. Se você for pensar que você viver
você foi criado em um ambiente, né? Você recebeu uma cultura que às vezes não foi a ideal. A sua introdução alimentar lá quando você era bebê, às vezes não foi a ideal, né? Então, construir novos hábitos, às vezes é difícil. O ambiente que você está inserido faz grande diferença. Eu vejo pacientes que quando mudam de ambiente, elas conseguem ter mais resultado. E a Vic traz isso muito, essa cultura do estilo de vida saudável dentro das empresas faz uma grande diferença. Então, assim, as pessoas que você mora, às vezes você mora com a pessoa que vive pedindo delivery de comidas não adequadas, né? As pessoas comem alimentos industrializados com frequência, não acham importante fazer o exercício físico. Isso faz diferença. As pessoas que moram com você, as pessoas que trabalham com você. Então, busque esses ambientes quando possível, assim. Isso faz diferença. Ô, Lud, um ponto legal que você trouxe aí é dessa cultura realmente da Vic. Eu falei aqui que eu faço parte do time do comercial, mas eu já fiz parte também do time de sucesso do cliente aqui dentro da Vic. E eu recebia muitos depoimentos de pessoas falando que depois que a Vic entrou na empresa, a pessoa começou a fazer exercício físico, começou a se alimentar melhor, e isso fez com que a família também transformasse os seus hábitos. Então, às vezes, é uma pessoa que tá ali que puxa essa mudança, faz com que todo aquele meio também tenha uma diferença. Então, é importante ressaltar, né, que esse efeito da Vic muitas vezes é uma cascata. A gente entra ali na vida do atleta e a gente consegue modificar um ambiente. O exercício físico, a gente fala que é um hábito angular, porque ele atrai outros hábitos bons, né? A pessoa que ela era sedentária e ela passa a praticar exercício físico, pode ter certeza que não é esse o único benefício que ele trouxe para a vida dele. Com certeza, começou a se alimentar melhor, às vezes começou a acordar mais cedo, tá mais disposto no trabalho, sabe? A relação com as pessoas muda, porque você tá ali, produzindo neurotransmissores que vão te dar mais ânimo para fazer outras coisas na sua vida. E você trazendo resultados para sua vida te dá uma sensação de alta eficácia. Eu sou capaz. Exato. E esse eu sou capaz, você acaba refletindo em todas as outras áreas da sua vida, né? Perfeito. Ô, Lud, e uma outra pergunta, uma outra questão, na verdade, eu vejo muito isso em consultório, eu acredito que você também receba muitos casos em relação a isso, que é o paciente chega e fala: ai, mas na balança eu perdi peso, mas eu não mudei nada aqui no meu corpo. Qual que é a diferença entre perder peso e perder gordura? Tá. O peso é aquilo que você vê na balança, né? O peso bem sucedido, o peso perdido bem sucedido é quando você perde prioritariamente gordura, né? E às vezes, você ganhando músculos, a balança às vezes até aumenta. Mas entenda que músculos é um peso bom e desejável, porque quanto mais músculos você tem, melhor a sua saúde, melhor o seu metabolismo e menor a chance do efeito sanfona, de você ganhar peso novamente depois. Então, o objetivo é emagrecer. Quando eu falo emagrecimento, é perda de gordura, né? Não peso, a gente fala perda de peso porque é um termo utilizado e fácil de entender, mas na verdade a gente quer falar sobre perda de gordura. Todo mundo quer perder gordura. Se você achar que você quer perder músculo, você não tá entendendo ainda. É uma luta, né, Lud, pra gente conseguir ganhar esse músculo na academia. Nossa, mãe, você tá doida. Todo dia lá pegando peso. Já que a gente entrou um pouquinho nessa questão de ganhar músculo, na sua visão, Lud, o que é mais importante pro emagrecimento? É a dieta? É o treino? É uma junção dos dois? O que você enxerga aí como fator ideal? O ideal, obviamente, é a junção dos dois. Mas quando você pergunta o que é mais importante, claramente é a dieta, porque você consegue emagrecer só com dieta, né? Agora, a junção dos dois vai fazer uma grande diferença na qualidade desse emagrecimento, né? E na sua saúde. Então, emagrecimento, gente, olha, eu entrei na faculdade de nutrição em 2005, então tem 20 anos que eu estudo nutrição. Muita coisa mudou, muita coisa, a gente tem muita novidade. Mas tem uma coisa que nunca mudou: emagrecimento precisa de déficit energético. Perfeito. Ou seja, consumir menos calorias do que se gasta.
Perfeito. E muitas vezes o aliado para, né, você conseguir ter um gasto calórico maior é o exercício. Obviamente que você pode fazer 10 mil horas de exercício, mas se você comer para além, você não vai emagrecer. Porém, o exercício, a atividade física, ele pode ser realmente ali um fator que vai ajudar, né? Vai tornar o emagrecimento mais fácil. Aí sabe o que acontece? Muitas das vezes a pessoa superestima o gasto energético. Tem gente que começa a fazer uma caminhada, né? E aí fala, nossa, mas agora eu já posso comer um pouquinho aqui à vontade, porque agora eu faço minha caminhada. Tem gente que engorda fazendo exercício físico, porque acha que tá gastando mais calorias do que de fato tá, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então tem que ajustar a alimentação. É necessário ajustar a alimentação para o emagrecimento. Perfeito. E uma outra coisa que a gente vê muitas pessoas falarem é sobre o tal do efeito sanfona, né? O que é isso? Então, engorda, emagrece, não consegue se manter ali numa constância. Que dica que você daria? O que você falaria sobre esse efeito sanfona? Como reduzir isso? Tá. O efeito sanfona, ele acontece principalmente porque o metabolismo, ele muda depois que você emagrece, né? Seu corpo tá entendendo que tá sendo ameaçado, né? Então, você vai ter uma alteração hormonal que vai aumentar a sua fome, vai diminuir a sua saciedade e vai diminuir o seu metabolismo após o emagrecimento. Então, o corpo está tentando voltar para o set point anterior, que a gente fala que é o peso em que o corpo deseja estar. Então, vamos supor, meu set point é 57 quilos. Se eu passo para os 55, ele vai tentar voltar para os 57. Eu vou ficar com fome, eu vou ficar com o metabolismo mais lento, eu vou ficar menos saciada. Então, o processo de emagrecimento para mim vai ser como subir uma escada rolante ao contrário. Eu vou ter que fazer mais esforço. Sim. Né? Então, a gente precisa de um acompanhamento nutricional contínuo para isso. O que eu vejo? Consultas avulsas. O paciente faz uma consulta, Camila, segue o plano alimentar e depois já entendi como é que eu tenho que fazer e segue a vida, começa a fazer umas substituições da própria cabeça, porque cansa daquela dieta. Exato. E aí vai se perdendo no caminho. E no caminho, encontra esses obstáculos que eu tô falando aqui sobre a dificuldade aí a questão hormonal jogando contra você. Então, você tem muita coisa jogando contra esse emagrecimento. Então, o que eu sugiro? Continuidade, não desista do acompanhamento nutricional. Nesse momento em que você já está emagrecendo ali, seu corpo está tentando voltar ao peso anterior, intensifique o exercício físico, intensifique o cardio. Ele vai fazer toda a diferença. Perfeito. Para acelerar seu metabolismo. A gente pode entrar também com uns termogênicos que ajudam com a dieta. Não é milagre, né, Lud? Não, né? Tomou o termogênico, mudou. Não é um apoio ali para auxílio. Para auxiliar essa questão que eu tô falando hormonal. Então é isso, é continuidade no acompanhamento, intensificar exercício físico e usar alguns termogênicos. Perfeito. E uma coisa também que eu vejo muito em consultório é ouvir o paciente falar: eu não consegui seguir meu plano alimentar da melhor forma, fiquei com vergonha de voltar no consultório, então vou tentar de forma aleatória, igual você, né, comentou. Vou tentar sozinho seguir. Gente, não façam isso. E é pra isso que nós temos, tá, pessoal? A Ludmilla com as consultas ali dentro da loja Vick. Não deixem de resgatar os cupons, de agendar a consulta pra ter realmente esse acompanhamento. É a constância que vai trazer resultado pra vocês, certo? E aí, Lud, você comentou, né? Estamos agora em 2025, mas há uns 2, 3 anos atrás, tinha uma pauta, um tema que estava super em alta, que é jejum e low carb, né? Foi uma onda e um movimento que as pessoas ficavam horas sem comer e só comia castanha e ovo. Jejum intermitente e low carb, é para todo mundo ou não? Bom, aí depende do objetivo da pessoa. Como a gente está falando de emagrecimento, é super possível, são estratégias que podem ser trabalhadas, mas eu vejo muita gente fazendo errado, né? Então, assim, o jejum intermitente, o nome já fala, intermitente. Os protocolos são, faz jejum dia sim, jejum não, dia não. Não é para fazer
né, todos os dias. Tem gente que faz todos os dias, às vezes não consome a quantidade necessária de nutrientes naquele dia, né, a quantidade de fibra, fitoquímico fica aquém do que é necessário, quebra jejum de maneira incorreta, fecha o jejum de maneira incorreta. Então, tem o protocolo a ser seguido. Funciona se bem feito. Tem contraindicação? Tem, mas gestante, diabético, gente que toma algumas medicações aí que não pode ficar longos períodos sem se alimentar. Pessoa que quer performance, eu quero melhorar meu pace na corrida, eu quero hipertrofiar. Não são estratégias adequadas para esse perfil, né? Então depende do que você busca. Perfeito. E para saber se é uma estratégia boa ou não para você, consultar com a Ludmilla. E Lud, um tema que tá aí super em alta, a gente vê todo mundo falando, que são as famosas canetinhas, né? Então, Ozempic, Mounjaro, qual é a sua opinião em relação a isso quando a gente fala sobre emagrecimento? Bom, não existe caminho fácil no emagrecimento, né? Então, esses medicamentos, eles foram criados para controle de diabetes e acabaram chegando aí no objetivo do emagrecimento, porque viram que trazia resultados de emagrecimento. Trabalha muito o apetite, reduz muito o apetite, o paciente fica com náusea. Os pacientes que eu atendo que faz o uso, não sou eu que prescrevo, quem prescreve é médico, é prescrição exclusiva do médico. Trabalho com parcerias com alguns médicos que prescrevem. Eles não conseguem seguir o plano alimentar. Eles não conseguem comer, né? Então, assim, tem muita náusea, tem alguns efeitos colaterais. Às vezes, Camila, para aquele paciente que já tentou de tudo, tá com excesso de peso, que tá comprometendo a saúde, talvez seja importante usar ali para dar um start inicial. Mas é importante entender que uma hora Precisa a fome parar. vai voltar. E é necessário porque a fome é sinal de saúde, você precisa aprender a conviver com a fome. E lidar com ela e saber fazer as suas escolhas. Perfeito. Porque você não vai usar isso o resto da vida, né? Perfeito. É por um tempo, né? Então, assim, tem que ter a famosa reeducação alimentar. Descubra uma dieta que você consiga fazer, ache um conforto nesse desconforto, tenha uma conversa franca com o seu nutricionista sobre o que você gosta, o que você não gosta, que às vezes, gente, às vezes isso que falta. Perfeito, Lud. Você fala assim, olha, eu não consigo deixar de comer pão, então vamos botar pão, não é por causa do pão que você não vai emagrecer, né? Eu tenho visto, Lud, pessoas magras, né, que não tem a menor necessidade de utilizar isso, mas por uma questão de que viu uma influencer X, Y usando, quer usar também. Eu acho que se amarrou perfeitamente. O problema não é o pão, não é o chocolatinho que você come. Não tentar ir pelo caminho mais fácil. Ter uma conversa franca realmente com o nutricionista, entender qual é o melhor caminho. Porque na minha visão não é saudável você ficar tendo ânsia, você, né, não se sentir bem ao longo do dia por algo que poderia ser suprido por uma conversa. Entender qual é o melhor caminho, uma nutrição realmente saudável, nutrientes, vitaminas que o nosso corpo precisa para que a gente consiga realmente ter resultado. E eu vejo muita gente perdendo massa magra, né, nesse processo de emagrecimento, porque quando você fica sem ajuste ali da dieta, você perde gordura, mas perde também músculo. E isso não é um emagrecimento bem sucedido, né? Perfeito. E Lud, pra gente fechar esse episódio incrível, eu quero começar a emagrecer hoje. Quais são as dicas que você me daria? Bom, melhore seu carrinho de supermercado. Mais sacolão e menos industrializado. Consuma mais proteína. 90% das pessoas que eu atendo, o consumo de proteína é baixo. E proteína, gente, dá saciedade, ajuda a manutenção e ganho de massa magra. Então faz uma grande diferença aí o consumo da proteína. Cortar o açúcar, né? Cortar os alimentos industrializados, a maioria deles, tem alguns que são interessantes a gente manter. E exercício físico. E qual exercício? Pra quem não faz nada, o que você fizer já ajuda, né? Já tá no lucro. Acho que é isso. O ideal, a mãe dos exercícios é a musculação.
Mas se você não pode por um motivo ou outro, ou não gosta, nesse início, pra quem não faz nada, faz o que é possível. Eu falo, na verdade, que a musculação, ela não é nenhuma opção hoje em dia, né, Lu? A gente precisa ganhar músculo até pensando em longo prazo, né? Quando a gente ficando mais velha, a gente vai perdendo músculo. Não, é escovar dente, tomar banho e musculação. Exatamente. Lud, muitíssimo obrigada pela sua participação. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado também desse episódio. E vamos com tudo. Adorei. Obrigada pela participação aí, Camila. Adorei ser convidada. E se vocês querem ouvir mais conteúdo sobre nutrição, me sigam lá no Instagram, NutriLud Custódio. Será um prazer interagir com vocês por lá também. Obrigada, Lud. Obrigada a você.